indígenas se arrasta há anos em Florianópolis e agora pode ter um novo desfecho. O caso é avaliado pela Prefeitura, Governo Federal, FUNAI. Sofia Gonzalez está comigo ao vivo, direto do local, no bairro Saco dos Limões. Bom, é importante a gente contextualizar que esses indígenas vêm de outras regiões do estado, do país. Em Florianópolis, existe essa estrutura, era um terminal de ônibus que agora virou uma estrutura improvisada, uma casa de passagem improvisada para receber esses indígenas. A prefeitura, nesse momento, tenta na justiça uma forma de solucionar a situação. Por que problema, Fernando? Porque a comunidade não aceita. A comunidade é um pouco diferente de não aceitar, mas não concorda com a forma em que os indígenas estão alocados nesse local. E a comunidade ali do Saco dos Limões, de Florianópolis, defende que essas pessoas também tenham um local adequado e não vivendo em barracos debaixo de lona. Por isso a comunidade pede sim a saída deles desse espaço. Qual a novidade depois da contextualização? Qual é a novidade para hoje, dona Sofia Gonzalez? Olha, Fernando, a novidade é que hoje vai ser feita uma reunião a partir das 2h30 da tarde, né? Onde deve ser aí debatida qual projeto vai ser adotado para abrigar os indígenas que atualmente ocupam o terminal do Saco dos Limões, como você falou, está desativado desde 2005. Existe um projeto da UFSC para a construção de uma casa de passagem logo aqui ao lado, nesse terreno que é da União e que foi cedido, mas também existe a possibilidade de que a Prefeitura de Florianópolis apresente um projeto próprio na tarde de hoje. Como você falou, né, essa é uma história que já se arrasta há um bom tempo e olha, em que pé que anda, né? O Ministério Público determinou uma multa por falta de ação e prazo para a Prefeitura iniciar as adaptações. A Prefeitura recorreu com outro projeto de construção. FUNAI segue em articulação com os órgãos governamentais e no meio disso tudo, a comunidade indígena aguarda uma solução concreta aqui no espaço e além do mais, né, os moradores aqui da região do Saco dos Limões se preocupam com a manutenção do espaço que recebe cada dia mais ocupantes. No último sábado, né, a gente trouxe também que aconteceu uma audiência com o Ministério dos Povos Indígenas e a Prefeitura de Florianópolis para mostrar a situação. A Prefeitura trouxe o Ministério aqui e expôs, né, em que estado vivem os indígenas que moram aqui. O Ministério viu e se comprometeu a fazer um diálogo entre as partes envolvidas na busca de uma solução. E durante essa audiência também foi articulado entre o Ministério e algumas secretarias aqui da capital que os custos da construção dessa casa de passagem devem ser arcados pelo governo do estado, já que, como você falou também, né, alguns dos indígenas que estão aqui vêm de outros estados do Brasil também. Nós temos um vídeo do prefeito Topázio Neto, onde ele coloca, né, o que foi discutido e também o posicionamento da prefeitura em relação a esse assunto. Vamos acompanhar. No último sábado, nós recebemos assessores do Ministério dos Povos Indígenas que vieram conhecer a questão da casa de passagem. Fizemos um relato bastante extenso sobre toda a questão desde 2018 e no domingo eles fizeram a visita em loco lá no terminal do Saco dos Limões. A ideia é que eles conheçam bastante o processo para poderem participar da reunião que acontecerá agora no próximo dia 7 na Justiça Federal. Deixamos claro que o município até agora é o único que tem participado sozinho dessa questão, com a ausência da FUNAI, a ausência do próprio Ministério, apesar de ser novo, e que a partir de agora a gente espera a participação de todos esses órgãos para que se chegue a um denominador comum e as responsabilidades sejam divididas. Não pode ficar só para o município a responsabilidade de resolver essa questão. Esse terminal aqui, né, foi adaptado para receber cerca de 30 indígenas que vêm a Florianópolis vender artesanatos durante a temporada de verão, mas atualmente abriga aí, né, mais de 400, inclusive crianças. A gente trouxe na semana passada também que algumas estruturas começaram a ser construídas aqui ao lado, mas foram interditadas pela Prefeitura de Florianópolis, já que estavam sendo feitas de maneira irregular, mas também para atender a toda essa demanda, né? A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa reunião na tarde de hoje, vai trazer um material completo no SCC News a partir das 7h30 da noite, na expectativa de uma solução, né, Fernando? Muito obrigado, dona Sofia Gonzalez, direto da casa de passagem improvisada no Saco dos Limões para os indígenas. Pode deixar a imagem ao vivo lá? Corta comigo aqui no estúdio, 1h05.
Vamos ser sinceros neste assunto? Vamos ser sinceros neste assunto? Vou te convidar a parar um minutinho da sua vida e conversar comigo a respeito deste tema. Porque falou indígena, para muita gente, lá vem o problema. É ou não é? Lá vem os indígenas do Morro dos Cavalos, que não deixa abrir a BR. Lá vem os indígenas da comunidade, que não deixam avançar uma obra colossal do governo federal. Lá vem o indígena que para o trabalho público em obras que estão acontecendo. Sempre quando a gente fala de indígena, tem uma leve conotação de lá vem problema. Vamos ser sinceros aqui. A gente tem uma dívida histórica e, além de indígenas, a gente está falando de pessoas. Se é indígena, se não é indígena, não é a pauta. A pauta é que tem pessoas, crianças de colo, vivendo debaixo de barracos, numa capital tão rica como Florianópolis. Agora, não dá para jogar essa responsabilidade no colo da prefeitura. Quando o assunto é indígena, é nacional. E acabou. Se você for fazer o que eu já fiz inúmeras vezes e ir até a casa de passagem, conhecer as histórias dessas pessoas, são de outros estados que vêm para Florianópolis para tentar a vida, para vender o artesanato, talvez numa promessa de uma vida melhor. Quando chegam aqui, se deparam com isso. Bom, Fernando, mas por que ficam? Porque talvez eles não têm base para saber o que é bom ou o que é ruim. Chega aqui, talvez isso seja melhor do que eles têm. E esta é a realidade de pessoas. São indígenas? Tudo bem, pessoas. Vamos olhar para pessoas. Se você passar pelo Saco dos Limões, sábado à tarde, domingo à tarde, você com certeza vai ver o que todos veem, pessoas, mulheres, com crianças vendendo artesanato, em troca de moedinhas, para conseguir comer. Então, se vocês vierem aqui falar que isso aqui é legal, que está dentro do que a prefeitura pode oferecer, eu não vou concordar. Agora, eu também não posso concordar que este seja um assunto para a prefeitura resolver. Isso aqui tem que envolver governo federal, FUNAI. Não adianta criar ministério para aparecer no Jornal Nacional, que agora tem um novo ministério, os indígenas vão ser bem atendidos. E em Florianópolis, a gente vê esse volume de indígenas morando num terminal abandonado, essa que é a verdade, debaixo de lona. Faz sentido isso que eu estou falando? Chama todo mundo. Essas pessoas não podem sair de onde estão. Vem na falsa promessa de que vão ter uma estrutura melhor. O assunto, quando for nacionalizado, vai atacar nas bases. Espera aí, o que você está precisando? Qual a estrutura que você precisa? Não vai para Florianópolis. Não vai para Curitiba. Lá a situação não é boa, porque hoje a prefeitura vai construir uma casa de passagem para 400 pessoas. Imagina o tamanho dessa casa de passagem e como que será mantida essa casa de passagem. Ano que vem, meu amigo, isso aqui está rolando há mais de 5 anos, lá da época do Jean. Inclusive o prefeito Jean se comprometeu à época em construir, trabalhou muito, depois começou a briga na justiça. Isso eram 50 pessoas, 30 pessoas. Vai lá ver como é que está hoje. Então, para resumir, são pessoas, são humanos, vamos lidar com pessoas e o trabalho tem que ser nacionalizado. O governo federal tem que intervir para essas pessoas não saírem das bases, terem todo o suporte, dignidade de vida lá, onde nasceram. Agora, gente, só porque são indígenas, parece que o assunto já começa truncado. Lá vem a história dos indígenas. Vamos respeitar. 1:09. Quer concluir? Não, está muito bem colocado. Agora, eu só diria o seguinte, tem que saber quem é entidade ou pessoa que orienta a vinda desses indígenas para cá. Ontem eu conversei com José Fritz, ex-ministro, ex-prefeito de Chapecó, também deputado federal, que é o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina. Não tem a ver com a história, mas tem. E eu perguntei para ele, como é que estão trazendo etnias diferentes de indígena, que é o outro problema, porque pode dar conflito. E aí isso é histórico. E ele disse que não, que estão vindo só os xoclengues para cá, mas tem que saber quem está orientando, quem está fomentando essa migração forçada. E realmente, 400 pessoas vivendo em situação subhumana é inaceitável, sejam eles quem forem.